Caros irmãos do Ideal Espírita, estamos aqui juntos mais uma vez para um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, o SEBMAB. E a nossa proposta hoje é fazermos uma reflexão sobre o tema A Fase de Regeneração da Terra. Existe uma data limite? O conteúdo que traremos hoje vai ser todo baseado no conteúdo do ensinamento dos Espíritos, naquilo que está registrado pelo codificador, na obra básica. Nós vamos nos utilizar aqui de textos do Espiritismo, que são mensagens, que são esclarecimentos trazidos e que Allan Kardec organizou e codificou na obra básica. Nós sabemos que esse tema ele é explorado também em outras plataformas, vamos dizer assim, né? Existem muitos vídeos que são divulgados na internet com esse tema da data limite, inclusive baseados em informações de pessoas que conviveram com Chico Xavier, né? Mas nós não queremos polemizar nada aqui. Nós vamos trazer o conteúdo da doutrina espírita, o esclarecimento que a própria doutrina trouxe para nós e que está registrado para nós. Vamos fazer essa reflexão, levando em conta a lei de progresso, né? Levando em conta a fase de regeneração que nós já conhecemos, os espíritas falam muito e ouvem o tempo todo, porque isso foi revelado através dos espíritos superiores, por eles, de que nós estamos, sim, num tempo de transição, né? Então, o tempo que nós vivenciamos hoje na Terra é um tempo de transição, porque, de acordo com a lei de progresso, nós vamos mudar de fase aqui no nosso planeta Terra. Então, é de conhecimento amplo, geral, no movimento espírita, essa mudança pela qual o nosso planeta e nós, humanidade aqui da Terra, estamos passando. O que nós queremos trazer como questão, como pergunta, é se existe realmente uma data limite, uma data assim, de um dia para o outro, o calendário virou, o relógio virou, né? De meia-noite para 1 hora da manhã, e se vai acontecer algum acontecimento, né? Se vai haver algum acontecimento que vai ser um cataclismo, que vai ser algo assim fenomenal, que vai acontecer no nosso planeta, marcando essa fase da regeneração. Então vamos com calma, a gente pede licença para ler, nós vamos estudar juntos hoje o conteúdo da doutrina espírita para que a gente possa tirar as nossas conclusões e também termos o cuidado de analisarmos as informações que chegam para nós, se elas são doutrinárias, se elas estão de acordo com o ensinamento dos espíritos, com a lógica, com o bom senso, né? Como dissemos, não queremos polemizar, mas vamos refletir e estudar, né? É isso aí. Então vamos caminhando aqui. A fase de regeneração da Terra. Existe uma data limite? Nós começamos com os espíritos já nos ensinando no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, falando que os tempos são chegados. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos
e glorificar os justos. Grande parte do que nós vamos trazer está no conteúdo trazido pelo Espírito de verdade. E esse é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, já falando que os tempos chegaram. Isso não há dúvida, é ponto pacífico, né? Então vai ser esclarecido para nós o sentido verdadeiro dessas coisas, né? Todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro. Vamos seguir. No livro dos Espíritos também, então nós falamos do Evangelho, é o prefácio, é o início. E também no livro dos Espíritos, já no início, que são os prolegômenos do livro dos Espíritos, eles nos dizem o seguinte: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, Kardec, nos falando, já no início do Livro dos Espíritos, que existe essa missão de instruir e esclarecer os homens. Então, é a doutrina chegando na Terra, né? Marcando aí esse início dessa transformação da humanidade. E ele diz, é a providência para uma manifestação universal. Quer dizer, não é apenas de um grupo de espíritos encarnados aqui na Terra, mas sim algo muito maior, né? Que são os ministros de Deus, é que, cumprindo a vontade de Deus, vem instruir e esclarecer os homens. Essa é a doutrina espírita, meus irmãos, que abre uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, os tempos são chegados e os espíritos marcam esse momento com a chegada da doutrina espírita entre nós. Então, esse evento que nós queremos destacar, qual o evento mais significativo que marca a chegada dos tempos previstos pela providência? Essa transformação da humanidade. Existem eventos significativos historicamente na história da humanidade terrestre. Então, nós estudamos isso. Moisés foi a primeira revelação, né, de um Deus único. Depois veio a segunda revelação, Jesus. Se Moisés trouxe a justiça, Jesus veio trazer o amor, né, no ensinamento para a humanidade. Esses marcos que estiveram conosco, né? E Jesus prometeu para a gente: vou lhes mandar o Consolador, né? Então, esse outro evento significativo que marca a chegada dos tempos previstos pela providência é a terceira revelação, que é o Consolador, que é a própria doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. Certo, irmãos? Então, nós temos primeiro Moisés, depois Jesus e a terceira revelação. Mas é claro que nós não estamos aqui separando Jesus desse processo. Ele está lá desde o início, porque o nosso Mestre, nosso Senhor, desde a formação do nosso planeta, que ele coordenou, que ele preparou, está conosco. Ele é o nosso governador espiritual. Ele é o nosso pastor aqui na Terra. Então, lá desde antes, né, nas manifestações registradas no Antigo Testamento, nós já vemos a presença do Senhor. Depois, ele próprio vindo à Terra. O Novo Testamento e todas as suas lições imortais. E ele próprio que nos anunciou: vou-lhes enviar o Consolador prometido,
que irá esclarecer todas as coisas. E assim acontece com a vinda da doutrina dos espíritos, o espiritismo. Então, ainda no Evangelho, já o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o seguinte: os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositalmente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado. Aquilo que à época de Jesus a humanidade ainda não compreenderia, que estava de acordo com a humanidade de 2000 anos atrás, agora chegou o momento. Esses tempos chegados querem dizer isso, que vai ser levantado o véu, né? A revelação, revelar e levantar o véu. Esse véu será levantado e todas as coisas serão esclarecidas ou complementadas. Aquilo que se compreendia, agora tem a possibilidade de ter uma compreensão ampliada através do ensino dos espíritos. Podemos afirmar, então, meus irmãos, que o início da transição planetária tem como marco a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. No dia 18 de abril de 1857, chega à Terra, materializa-se aqui no Livro dos Espíritos o início da transição planetária. Então, estamos falando de dois aspectos: a transição e a regeneração. É preciso entender essa diferença, né? Nós estamos vivenciando a transição, a transformação da humanidade. E o que rege essa transformação? São leis divinas, que são leis perfeitas, né? Então vamos estudando para compreendermos melhor. Estamos na transição. E vejamos o que Kardec nos ensina nessa organização didática que ele faz, dessa classificação entre os mundos, que são as categorias dos mundos. Ele vai desdobrar essa informação, esse conhecimento que Jesus deixou para nós quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Kardec organiza, faz essa classificação de forma didática. E ele diz que essa classificação não é absoluta, é apenas para nós compreendermos os estágios evolutivos em que se encontram os orbes. E que eles podem ter as seguintes categorias: planetas primitivos, planetas de expiação e provas, planetas de regeneração, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. Então, percebemos aqui uma escala, né, que começa lá no primitivo, que são locais para as primeiras encarnações da criatura de Deus, né, que vão trilhar ali, iniciar a sua trilha de espíritos, iniciando uma jornada evolutiva, né? E nós, como todos sabemos, estamos ali no segundo degrauzinho, de acordo com essa escala, que é um planeta de expiação e provas. Com o progresso, nós passaremos a ser planeta de regeneração. E o nosso questionamento do dia de hoje, da noite de hoje, é: existe uma data em que vai acontecer essa transição de expiação e provas para planeta de regeneração? Esse é a nossa proposta de estudo hoje, irmãos. Então,
vamos seguir. O que que rege essa mudança, né? De essa categoria de planeta, por que que a gente muda de categoria de planeta, né? Lembrando que a humanidade que habita um planeta, os espíritos que habitam um orbe, é que dão a qualidade daquele planeta, né? Os planetas, eles são criados já com um objetivo, né? Aqueles espíritos que são os mensageiros de Deus, que nesse caso nós podemos usar esse termo co-criadores, que criam os planetas, eles têm um objetivo para aquele planeta. Ele é criado de acordo com o objetivo providencial ali dos espíritos que virão a habitar esse orbe. E assim foi conosco quando Jesus criou a Terra, né? Iniciando lá nas primeiras manifestações da vida, depois nas primeiras reencarnações ou encarnações de seres na fase hominal, né? Então, olha como nós estamos ainda próximos mais do começo do que da nossa destinação, porque saímos de primitivos e estamos na expiação e provas. Mas há quantos séculos, quantos milênios já estamos em expiação e provas, né? São chegados os tempos. Iniciou-se já há algum tempo, a preparação para essa mudança para planeta de regeneração. Mas a fase que nós vivemos hoje é uma fase chamada transição. Então, na própria literatura espírita, nós encontramos livros com esse tema, até com esse título, né, A Transição Planetária, nos situando de que os acontecimentos atuais, eles estão de acordo com aquilo que foi previsto para a nossa mudança, né? Nós vimos uma vez essa figura que nos ajuda a compreender que quando nós temos que limpar alguma coisa, primeiro essa coisa fica bagunçada ou fica mexida, né? As sujidades elas vão emergindo, né? Quando a gente limpa uma caixa d'água, por exemplo, né? É preciso que o fundo seja remexido e aquela sujeira venha à tona e depois essa água vai sendo modificada, ela vai sendo substituída por uma água mais limpa. Então, isso é apenas uma figura, gente, para nós compreendermos que o mundo que vivemos hoje, onde ainda impera o egoísmo, onde ainda impera a vaidade, o orgulho, os interesses ainda amesquinhados dos homens, né, pelo poder, pela posse, né? Nós estamos vendo isso. Parece que cada vez mais intensamente. Então, nós estamos na transição planetária. Podemos dizer até que estamos no auge da transição planetária. Mas esses tempos já foram previstos antes, certo? Então vamos seguir. O que que nós estamos, então, em qual período? Qual período estamos vivendo aqui na Terra? A transição. Ainda não é a regeneração, é a transição. E qual a lei que rege a mudança de categoria de um mundo para outro? Quando a gente estuda com Kardec, nós aprendemos as leis divinas ou naturais. E essa lei maravilhosa que traduz a bondade de Deus, que é a lei de progresso. Tudo progride, tudo está em movimento. Tanto as criaturas, os seres criados por Deus, nós progredimos incessantemente, quanto os orbes em que vivemos também progridem. Essa lei, ela rege o universo. É a lei de progresso. É uma das leis divinas ou naturais. Então, é importante que nós tenhamos isso como base, como conhecimento, de que não estamos aqui abandonados aqui nesse planeta, ou
jogados à nossa própria sorte. Nós estamos debaixo de leis, né? E a lei que rege essa transição pela qual nós estamos passando é a maravilhosa lei do progresso. Isso nos estimula, isso nos consola, isso nos traz esperança, né? De felicidade e que estamos em sintonia com as leis divinas. É preciso que estejamos em sintonia com essas leis para a nossa própria felicidade, né? Porque a revolta, a dúvida, e essas inquietações que são naturais da criatura humana também, no estágio evolutivo em que nos encontramos no momento, elas são parte nossa, mas são parte que nós precisamos resolver e que a doutrina dos espíritos vem nos trazer esse subsídio para que nós possamos acalmar as nossas dores e compreendendo o momento que passamos, tanto como individualidades, como coletividade humana, a doutrina dos espíritos, que nos auxilia a compreender o Evangelho de Jesus, vai trazer esse caminho de luz e essa paz íntima que nós podemos alcançar, porque compreendemos. E compreender, entender e conhecer é aquilo que nos dá a base para a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Tanto para nossas resoluções íntimas, como nós falamos, como para a nossa atuação na coletividade na qual nós vivemos. Então, a doutrina espírita, ela propõe o esclarecimento das criaturas, ela propõe a nossa educação emocional, a nossa educação sentimental, através do Evangelho de Jesus, e nossa ação diferenciada no mundo. Ok, meus irmãos? Então, olha como a doutrina espírita é consoladora. Estamos sim em expiação e provas. O mundo lá fora, guerras. Né? Mas nós temos uma destinação, que é passarmos de mundos de uma categoria inferior para uma categoria melhor, que é a regeneração. Mundos de regeneração são como estações de descanso para o espírito depois da luta. Não são ainda mundos celestes, não são mundos ainda de felicidade perfeita, mas são mundos melhores do que expiação e provas, onde o homem pode estar mais calmo, mais manso, mais pacífico, sem guerras, sem essas disputas que nós vivemos aqui na Terra hoje. O mundo de regeneração é um mundo melhor, é um mundo mais feliz. E é para lá que nós vamos, né? Então, compreendendo, nós estaremos trilhando esse caminho com passos mais firmes e certos dessa vitória, dessa modificação. Aqueles que estiverem de acordo com o Evangelho de Jesus, esses sim poderão vivenciar um mundo de regeneração. Então, vamos compreender, junto com esse ensinamento dos Espíritos que nós estamos vendo aqui, que a nossa proposta é saber, existe uma data limite? Porque data é no calendário, né? Data é assim, ó, dia tal, hora tal, não é assim? Será que existe? Vamos caminhando aqui que nós vamos ver. Ó. Então, gente, como falamos dessa lei maravilhosa que é a lei de progresso, ainda nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o seguinte: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus,
que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Estão vendo, meus irmãos? Que aqui ele coloca até a destruição como uma lei da natureza que significa transformação e que tudo, tanto os seres animados como inanimados, né? O espírito e a matéria, podemos dizer assim, estão sob a lei de progresso, para que nós cheguemos a estados mais perfeitos. Tudo morre para renascer. Nada sofre o aniquilamento. A matéria se transforma. E o espírito, depois da experiência material, deixa a matéria e continua como espírito imortal, como nós já sabemos. Ainda da progressão dos mundos, né? Nós estamos falando da transição planetária. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao que se acha hoje, está falando da Terra, e se alçará sob esse duplo aspecto, material e moral, a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, esse é Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarecendo sobre a progressão dos mundos, falando de nós, planeta Terra. Nós já estivemos moralmente e materialmente no estado inferior ao que estamos hoje e iremos alçar um grau mais elevado de expiação e provas e iremos passar para a regeneração. Mas olhe que os homens serão ditosos. Mas por quê? Porque nele imperará a lei de Deus. Essa é a condição de um mundo melhor. Mas aí, gente, nós já podemos ir. Nós trouxemos, né, os prolegômenos do Livro dos Espíritos, lá no iniciozinho, já avisando que os tempos são chegados. E Kardec, no Livro dos Espíritos, a última pergunta, 1019. Olha só como o tema é o mesmo, né? Do nosso progresso. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Pergunta Kardec para os espíritos, e eles vêm nos esclarecer. O bem reinará na Terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Desculpa. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Olha que claro, gente, que límpida essa informação. Sim, o bem reinará na terra, mas quando os espíritos que aqui estiverem forem predominantemente bons. Porque eles sim vão fazer reinar o amor e a justiça, que é a fonte do bem e da felicidade. Então, esse progresso moral, ele vai chegar aqui na Terra também com a chegada de bons espíritos, de espíritos bons, que praticarão o bem e que, praticando as leis de Deus, nós sempre gostamos de ressaltar isso nos nossos estudos, né? Porque o homem só é infeliz porque se afasta das leis de Deus, os espíritos já nos ensinaram,
né, na parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais, leis divinas ou naturais, né? O homem só é infeliz porque não conhece as leis, ou se conhece, não vivenciam as leis de Deus. Mas isso vai acontecer aqui na Terra, porque o homem, praticando essas leis, atrairá para a Terra os bons espíritos e afastará os maus espíritos, né? Mas é preciso que aqui seja banido o orgulho e o egoísmo. Então, amigos, Kardec sabiamente faz essa pergunta ao final do Livro dos Espíritos. E ainda tem mais. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, eles virão também, né? A transformação moral do homem da Terra também está ligada à encarnação aqui de espíritos melhores, que vão constituir essa geração nova. Então, nós já ouvimos falar, né, no meio espírita, de encarnações que se darão da volta de espíritos que já estiveram na Terra, impulsionando o progresso moral e também impulsionando o progresso científico, que é o progresso material, né? Quando nós estudamos o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, nós vamos ver que se darão ainda, como já se deram em outras datas, encarnações de espíritos, de Saturno, por exemplo, que vêm impulsionar o progresso material, assim como os espíritos do orbe do sistema de Sírios, que aqui estiveram também, impulsionando o progresso moral da humanidade. Então, há registros, né, a revelação dos espíritos sobre esses habitantes aqui do planeta Terra que vieram com essas missões. E eles, muitos deles, e de outras paragens, né, espíritos que já têm condição de vir auxiliar aqui na Terra, eles vão reencarnar aqui no planeta. Então, vejamos como o processo ele é complexo, né? É a transformação do homem aqui na Terra, é a lei de progresso atuando em todos os aspectos, né? Tanto material quanto moral, e a providência divina, a misericórdia divina, permitindo que espíritos venham reencarnar entre nós para o nosso progresso. Vejamos o significado de regeneração, né? É gerar novamente. Então, espíritos que vão regenerar a Terra são espíritos que vão reencarnar aqui também. Isso já está começando a acontecer, porque nós já estamos na transição planetária, né? Isso já aconteceu também no passado, como nós citamos aqui. Sugerimos a leitura do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, no capítulo sobre Saturno, por exemplo, né? E a codificação espírita já nos fala da encarnação de espíritos do planeta Júpiter, aqui no planeta Terra, né? Espíritos que também vieram impulsionar o progresso moral, o progresso espiritual aqui do nosso planeta. Tá? Então, virão outros espíritos estar conosco. Nós passaremos a ser um mundo mais feliz. Continuamos a nossa pergunta de hoje. Existe uma data limite? Vamos terminar a resposta de São Luís para Kardec nessa pergunta: se o bem reinará aqui na Terra? Olha que maravilha, gente. Olha que chamado para nós. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração,
que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. E assim ele termina a resposta. É a última pergunta, a última questão do Livro dos Espíritos, que São Luís vem nos dizer. Nos propondo, assim como Jesus tem de bom ânimo, zela pela obra da regeneração. E aqui estamos, espíritas, estudando, nos preparando para essas obras, para que possamos colaborar nessa obra da regeneração da humanidade. Mas é um processo, nós estamos na transição. E aí, meus irmãos, mais uma vez vamos lembrar que os tempos são chegados. Olha aqui na instrução dos Espíritos sobre a nova era, ou a era nova, né? Nós temos essa mensagem com esse título no Evangelho segundo o Espiritismo. A era nova. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. E nos bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos, né? Falando sobre a lei de progresso e a promessa de Jesus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Tal será o estado da Terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, aqui vamos comentar essa expressão, pela expulsão dos maus. Por quê? Se a terra regenerada estará sob a lei de progresso e só poderá acontecer com a modificação moral das criaturas, aqueles que não se enquadrarem mais na proposta de Jesus de vivenciarmos o bem, a fraternidade, a solidariedade, esses valores que nem é preciso ser espírita, mas todo cristão conhece tão bem quais são as virtudes cristãs, os valores que Jesus vem nos ensinar. Quando estivermos vivenciando aqui na Terra, o ambiente se transformará. E aqueles que não estiverem mais em sintonia com as vivências desse planeta melhor, mais feliz, não reencarnarão mais aqui na Terra. Irão para planetas que são um outro estágio, que estão em outro estágio na escala evolutiva, como planetas primitivos ou planetas de expiação e provas, por exemplo. Certo, meus amigos? Então, nós estaremos com a Terra regenerada também pela saída dos espíritos que não estão de acordo com os valores cristãos, com os valores de amor, de justiça, de caridade, tudo isso que Jesus vem nos ensinando há tanto tempo e nos aguarda de braços abertos para essa vivência de um mundo melhor, para essa construção de um mundo melhor. Percebemos como há um processo, né? E voltamos da nossa pergunta, então, meus irmãos. Existe uma data limite para que a Terra esteja num estado de regeneração? Já dissemos, eu vou repetir. Não queremos aqui polemizar, mas alguns têm veiculado
nos meios de comunicação, nas redes sociais, por exemplo, de que no ano tal começa a regeneração. E nós estamos aqui questionando se nós podemos realmente aceitar uma data. Ah, porque alguém falou. Ah, mas foi Chico Xavier, né? Utilizando assim o nome do Chico. Nós não ouvimos realmente dele, né? Alguém falou que disse que Chico Xavier disse para ele, né? Gente, com todo respeito às pessoas que conviveram com Chico, né? Mas é preciso bom senso, é preciso raciocínio, né? A doutrina não é a fé raciocinada. Mas qual que seria o problema de ter uma data limite? Não é que é um problema, mas quando nós colocamos no calendário, olha, a partir de tal dia de tal ano, o nosso mundo será um mundo melhor. Quem é que está trabalhando para que esse mundo seja melhor? Será que Jesus sinalizou isso para nós, que vai haver tal data? Será que os espíritos superiores, quando trouxeram todo o conteúdo da doutrina, falou que haveria uma data no calendário? Vamos procurar saber. Quem que vai poder nos esclarecer? A própria doutrina espírita. Olha só. Diálogo de Allan Kardec com o Espírito de Verdade. Se encontra no livro Obras Póstumas. Tá? Então, quem quiser ler o original, pode ir em Obras Póstumas e tem o título 12 de maio de 1856. Olha só, aconteceu esse diálogo nessa data. A médium, não falo o nome do médium aqui, mas o senhor Baldin, que acontecia na casa dele, reuniões aconteciam lá, em que os espíritos se manifestavam, né, através das médiums dessa família. E o tema é acontecimentos. Então, Kardec está dialogando com o espírito de verdade e ele vai citar uma situação em que alguém diz que teve uma revelação. Olha só a pergunta. Dispondo de um médium, diz M, né, que é essa pessoa, que lhe determinaram a marcha dos acontecimentos para, por assim dizer, uma data fixa. Será verdade? Então, essa é a pergunta que norteia o nosso estudo de hoje. Acontecimentos, há uma data fixa? Será verdade? Kardec está perguntando nesse diálogo com o espírito de verdade. E a resposta? Sim, determinaram-lhe épocas a essa pessoa, né, que tinha um médium conversando com ele. Sim, determinaram-lhe épocas, mas foram espíritos levianos que lhe responderam. Espíritos que não sabem mais do que ele e que lhe exploram a exaltação. Sabes que não devemos precisar as coisas futuras. Os acontecimentos pressentidos certamente se darão em tempo próximo, mas que não pode ser determinado. Gente, olha só, o Espírito de Verdade falou isso. E ele afirma que os acontecimentos pressentidos certamente se darão em tempo próximo, mas que não pode ser determinado. Né? Então, houve essa situação de um médium que transmitiu uma revelação para esse senhor M sobre a data fixa? Houve, é verdade. Mas o Espírito de Verdade nos esclarece que o Espírito que revelou isso era um Espírito leviano, não um Espírito que tivesse capacidade para isso. E mesmo que se tivesse, nós vamos ver aqui na sequência, inclusive, com conteúdo do Evangelho de Jesus, que não há data fixa.
Vamos ver, ó. Ok, gente? Então, quem quiser ler na íntegra, né? Obras póstumas, no item que falar acontecimentos, em 12 de maio de 1856, tá lá esse diálogo. Olha só. Ele continua, outra pergunta, Kardec. Disseram os espíritos que os tempos são chegados, em que tais coisas têm de acontecer. Em que sentido se devem tomar essas palavras? Em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos. Elas nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio. São longamente preparadas por acontecimentos parciais que lhes servem como que de precursores. Quais os rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão? Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que se verificarão. Olha, meus irmãos, que esclarecedor, né? Não há, então, uma data, né, para esses acontecimentos, como diz o Espírito de Verdade aqui, de tanta gravidade, que é essa transição para o mundo de regeneração. Muita coisa vai acontecer ainda no nosso planeta Terra. Vão acontecer, mas elas não ocorrem bruscamente, de um dia para o outro, com uma data fixa, como já foi dito na questão anterior para Kardec, né? Respondido para Kardec, que os espíritos superiores eles não indicam data, né? Mas nós estamos no período, olha que diferença, no período em que se verificarão esses acontecimentos. É o nosso período de transição. E ele continua perguntando, Kardec, em obras póstumas: confirmas o que foi dito, isto é, que não haverá cataclismos? Ah, porque espera-se algumas vezes, né, que acontecerão aqui na Terra fenômenos naturais extraordinários, né? A crença popular, né, já toma isso, né? Há quanto tempo se fala de mudança, né, de tempos chegados, de nova era, que poderiam acontecer cataclismos, né? Olha só. Então ele pergunta: é certo que não haverá cataclismos? Que a transformação não virá através de terremotos, maremotos, fogo, etc. Olha só. A resposta do Espírito de Verdade. Sem dúvida, não tendes que temer nenhum dilúvio, nem o abrasamento do vosso planeta, nem outros fatos desse gênero, porquanto não se pode denominar cataclismos a perturbações locais, que vão acontecer também, né? Acontecem rotineiramente. Há perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. Apenas haverá um cataclismo de natureza moral, de que os homens serão os instrumentos. Luz, meus irmãos, então, na questão. Sim, haverá mudança, podemos dizer até final dos tempos, porque uma era termina para começar outra era, uma fase planetária termina para começar outra. Haverá uma data específica? Podemos já concluir daqui desse conteúdo que a doutrina espírita trouxe para nós. Vocês estão percebendo que nós trouxemos exclusivamente um conteúdo doutrinário, né, que está no Pentateuco kardeciano, de que não existe uma data, né? Os espíritos superiores e o espírito de verdade afirmando de que não há uma data certa. Nós estamos apenas num período em que isso acontecerá.
e que essa mudança, essa transformação, não se dará através de fenômenos naturais, né? Que a gente vê lá na lei de destruição, por exemplo, né? Que são esses cataclismos. Mas o cataclismo é de natureza moral, né? Ele já está acontecendo. E que os homens são os instrumentos desse cataclismo de natureza moral. Vamos estudando, meus irmãos, vamos lá. Nós queremos fazer a conclusão do nosso estudo de hoje, trazendo Marcos, capítulo 13, versículos 31 e 33, em que Jesus disse para nós: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E assim nós chegamos ao final da nossa exposição de hoje. Esperamos ter contribuído para a compreensão, o estudo, a sobriedade que nós devemos ter para lidar com assuntos tão importantes como a regeneração, o período de transição pelo qual passamos, o nosso papel, né, o nosso dever, podemos dizer assim, na divulgação de ideias equilibradas, nesse assunto tão sério e tão grave que o próprio Jesus deixou para nós, né? Nós não temos que nos preocupar com datas, né? Nós não temos também que aceitar informações sem reflexão, mas sim olhar, vigiar e orar, porque nós não sabemos, né? O Evangelho, ele é um manancial para nós de conteúdo consolador, mas também de roteiro de vida, para que nós sigamos pelo caminho correto, porque nós não sabemos quando será o tempo desses acontecimentos. Nós agradecemos e pedimos a Jesus que nos dê bom ânimo. Obrigada.